Boa noite a todos, né? É um prazer aqui estar reunido com vocês. A gente sabe que o motivo não é porque a gente quer, é porque a situação, né, nos levou a fazer agora as aulas online. Eu fico feliz que vocês estejam aderindo às aulas online, sejam aqui presentes. É uma ferramenta nova para mim, uma ferramenta nova para vocês, mas vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível e fazer com que isso também sirva de lição para que a gente possa se encontrar das mais diversas formas, não só presencialmente, mas virtualmente também, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje a sessão 2.1, ela traz a questão da evolução microbiana de bactérias e fungos. Bom, o que a gente vai ver nessa sessão? Ela traz quais são os mecanismos envolvidos na resistência bacteriana, as características dos antimicrobianos, a caracterização de fungos, caracterização de protozoários e o método de controle, caracterização dos vírus, as vacinas e a segurança em instalações de saúde. Quando a gente terminar todas essas sessões, a gente encerra praticamente a nossa unidade 2. Bom, características gerais dos antimicrobianos. Peraí, deixa eu só aqui. Características gerais dos antimicrobianos. Dá para a gente conseguir controlar os micro-organismos ou destruí-los? A gente utiliza algumas substâncias. São os conhecidas como agentes antimicrobianos, tá? Elas são utilizadas geralmente para o tratamento de doenças infecciosas. Quando a gente usa esse tipo de agente, a gente faz o combate delas e quando a gente utiliza agentes denominados antibacterianos, a gente está utilizando mecanismos de combate às bactérias. Mais para frente a gente vai ver que existe uma diversidade de nomenclatura dos antimicrobianos de acordo com o tipo de micro-organismo que a gente está combatendo. Alguns antibacterianos são conhecidos como os antibióticos. Nem todo antibacteriano é antibiótico. Mais para frente a gente vai ver essa diferença. Os antibióticos são denominados assim porque eles são substâncias produzidas por um micro-organismo que inibe ou destrói um outro micro-organismo. Então, o antibiótico é sempre que tratar de substâncias produzidas por um micro-organismo. Existem agentes que são agentes físicos, que podem também fazer ação antimicrobiana. Tá? Os agentes físicos seriam a gente realizar um processo de aquecimento, ou então fazer uso de temperaturas baixas, por exemplo, o congelamento. A gente sabe que o congelamento faz com que pare o crescimento dos organismos. A gente pode utilizar a radiação como uma fonte de ação antimicrobiana. Mais para frente a gente vai ver de que forma a radiação é utilizada, tá? A gente usa muito a radiação ultravioleta. Hoje, em todas as centrais de esterilização de material, a gente exige a presença desse tipo de equipamento, que ele faz uma atuação na parte da síntese da microbiana, tá? Na síntese das bactérias, que aí faz com que elas não cresçam. A gente pode utilizar a filtração, a gente filtra aquele líquido e, por consequência, a gente retira os micro-organismos, ou métodos de dessecação. Por exemplo, a gente pode dessecar um alimento e, com isso, a gente diminui a quantidade de água e diminui a quantidade de micro-organismos ali presentes. Existem também agentes químicos, né? Há centenas de diferentes produtos que a gente pode usar para o controle dos micro-organismos. Então, hoje, o que nós estamos usando contra o coronavírus? Um agente químico, o álcool 70, que até sumiu dos supermercados e das farmácias. Então, esse agente químico a gente usa
para fazer a lise da cápsula do coronavírus e, com isso, ocorre a destruição desse vírus. Um outro exemplo de agente químico disponível é a água sanitária. A gente pode utilizar ela e a sua ação também faz a destruição da cápsula desse vírus. Tá? Então, a gente usa esses agentes químicos em nossas casas, nas escolas, nos locais de trabalho, diminuindo a carga antimicrobiana desses locais. Tá? Os agentes químicos também atuam da mesma forma, inibindo ou matando os micro-organismos. E nós temos agentes que são farmacológicos. Os antimicrobianos correspondem a uma classe de fármacos que é consumida em hospitais e na comunidade. Entretanto, são os únicos agentes farmacológicos que não afetam aos pacientes que utilizam. Também interferem de forma significativa no ambiente hospitalar por alteração da ecologia microbiana. Então, quando a gente utiliza o agente farmacológico, o que a gente quer? A gente quer que ele não afete os pacientes que estão utilizando, né? Então, quando a gente for mais para frente visualizar quais são as características desejáveis do antimicrobiano, é justamente não causar nenhum problema no indivíduo que está usando, tá? E no ambiente hospitalar, esses agentes farmacológicos, eles alteram a ecologia microbiana. Porque quando a gente usa o antibiótico, a gente acaba interferindo no crescimento, não só daqueles micro-organismos que eu falei para vocês que são patológicos, mas a gente também interfere na nossa flora microbiana normal. Então, nos ambientes hospitalares, a gente vai ter uma composição microbiana diferente na flora das pessoas que ali trabalham e estão internadas, pelo uso dos agentes farmacológicos e também pelo uso dos agentes químicos. Então, a gente tem micro-organismos com conformação diferente. Ai, meu Deus, aqui já deu que a minha internet está instável, mas tá tudo ok. Perfeito. Continuando, então. As características gerais dos antimicrobianos. Lembra que eu falei que o nome era diferente? Então, a gente chama de agente antifúngico aqueles que a gente utiliza nas doenças fúngicas, para tratar as doenças fúngicas. Antiprotozoários, com ação nas doenças causadas por protozoários. Antivirais, no tratamento das doenças contra os vírus. Antifúngicos e antiprotozoários, eles são mais tóxicos ao organismo humano, porque eles são seres eucariontes, assim como o ser humano, né? Então, a constituição celular de fungos e protozoários se assemelha à do ser humano. Então, quando a gente utiliza antibióticos, ele vai destruir o quê? As bactérias, que são seres procariontes. Portanto, existe uma diferença entre a composição da célula. Lembra que a gente estudou a célula eucarionte e a célula procarionte? Elas atuam, elas agem de formas diferentes. Então, antifúngicos e antiprotozoários, a gente já consegue observar uma ação mais tóxica no organismo humano, por conta dessa semelhança que o organismo humano tem por ser também eucarionte. Bom, e o que a gente quer no antimicrobiano? Tá? Essas são as características desejáveis dos antimicrobianos. Primeiro, destruir o patógeno, né? É a primeira coisa que a gente gostaria que ele fizesse. Nem sempre ele destrói, né? Às vezes ele só faz com que esse micro-organismo deixe de crescer, deixe de produzir descendentes, né? Aí vem que é a afirmação seguinte: apenas inibir o crescimento do patógeno, desta forma, as células de defesa do organismo conseguem destruir o micro-organismo. A gente faz com que aquela replicação que acontece, que eu expliquei para vocês, né, que é uma replicação muito dinâmica, dependendo do micro-organismo, apenas inibir o crescimento já ajuda bastante o sistema de defesa e os nossos macrófagos vão lá e vão destruir esses micro-organismos invasores. O terceiro item é não causar danos ao hospedeiro. Às vezes, a gente descobre alguns fármacos excelentes,
para destruir, por exemplo, um fungo ou um vírus, ou até uma bactéria. Porém, a ação tóxica desse fármaco é tão grandiosa que não compensa a sua utilização. Então, a gente sempre tem que calcular que dano aquele fármaco pode causar ao hospedeiro. A gente sabe que existem fármacos, por exemplo, que são metabolizados no fígado. E se essa pessoa tem uma hepatite, esse fármaco não é um bom fármaco para ela. Nós temos alguns fármacos que têm uma eliminação renal, né? Então, ela é metabolizada e sai pela urina. E aí, essa pessoa, por exemplo, ela tem problemas renais. Então, esse não é o melhor fármaco para ela. A gente tem que achar um fármaco que seja eliminado de uma outra forma, tá? Então, assim, essa questão do não causar danos aos hospedeiros, ela varia de antimicrobiano para antimicrobiano e a gente tem que saber decidir. Para a gente poder saber decidir, primeiro, a gente tem que conhecer os micro-organismos que a gente está tentando combater e tem que ter o conhecimento em farmacologia. A próxima seria não causar reações alérgicas. A gente sabe que dependendo do antimicrobiano, as reações alérgicas podem ser muito grandes. Por exemplo, a bezetacil, a gente tem que fazer um teste antes de fazer a sua aplicação, porque algumas pessoas têm alergia à penicilina. Então, a gente tem que fazer todo esse teste para poder utilizar a medicação. E aí, algumas medicações de tantas reações alérgicas que elas formam naquele indivíduo e a gente acaba desprezando esse fármaco e ele sai praticamente, cai de uso, né? O outro item seria, o agente não pode mudar o seu estado, sendo líquido ou sólido. Então, se a gente não pode mudar o estado, a atuação daquele antimicrobiano tem que ser uma atuação de acordo com o micro-organismo que a gente quer eliminar. Permanecer no hospedeiro em um tempo eficaz. Então, a gente tem medicações, por exemplo, que a gente toma uma vez por dia só, e aquele tempo em que ela permanece disponível, combatendo o micro-organismo, é satisfatório. Nós temos já outros antimicrobianos que a gente tem que fazer uso 2 vezes ao dia, né? A gente chama de BID, né? 2 vezes ao dia. Tem alguns que a gente usa até 3 vezes ao dia para quê? Manter aquele pico farmacológico que vai fazer o combate desse antimicrobiano. Então, dependendo da quantidade de vezes que a gente tiver que utilizar o antimicrobiano para uma ação contra o micro-organismo, isso acaba fazendo com que sua ação diminua. Porque a probabilidade de a gente errar nessa administração é muito grande, né? Se falhar por um momento a utilização do antimicrobiano, cai tanto a concentração desse antimicrobiano no sangue, né? E naquele tecido que a gente está combatendo a infecção, que não vale a pena. Então, uma das coisas para o antimicrobiano ser bom é o tempo em que ele permanece no hospedeiro. Então, quanto mais tempo ele ficar no organismo, melhor. Então, a gente vê muitos médicos fazendo utilização de medicamentos que você toma uma vez ao dia só, né? E 2 vezes. Às vezes, quando é uma criança, a gente já encontra aí alguns medicamentos que a gente utiliza 3 vezes, porque a gente sabe que tem um adulto que é responsável por ele, mas também por conta da toxicidade, né? Então, essa questão do tempo também influencia na característica do antimicrobiano. E mais para frente a gente vai ver que essa questão da permanência e do tempo é importante também quando a gente vai falar de resistência antimicrobiana, aos antimicrobianos, né? Se a gente não utiliza aquela medicação da forma correta, fica perdendo os momentos de tomar aquele antimicrobiano, vai haver a baixa da concentração do antimicrobiano no sangue e os micro-organismos vão ter uma chance de voltar a crescer e voltar a fazer a população daquele órgão que ela está afetando.
Então, essa questão é bastante importante, tanto para nós quanto para o micro-organismo. A gente se esquecer de tomar uma medicação, um antibiótico, é maravilhoso para o micro-organismo, né? A concentração cai tanto e ele volta a crescer, tá? E por último, mas não menos importante, destruir o patógeno dentro de um tempo hábil, para que não ocorram mutações e não haja caso de resistência. Então, quanto mais rápido a gente eliminar esse micro-organismo, melhor. Porque quando a gente vai dando o tempo para ele crescer, ele vai conseguir fazer suas mutações. Ou então, essa questão da resistência fica mais fácil para ele. Então, quanto mais eficaz é o antimicrobiano, é aquele que é de ação rápida. Porém, dependendo do micro-organismo, a gente vai ver mais para frente, já nas próximas aulas, a gente vai ver que tem alguns micro-organismos que a gente tem que fazer o combate deles por 6 meses, ou 1 ano, né? Até a gente falar, não, agora a gente conseguiu eliminar todos os bacilos, nós estamos livres. Tá? Então, existem tratamentos que são realmente muito longos. E a gente sabe que para qualquer ser humano, um tratamento com antimicrobiano que dure mais do que 10 dias, 15 dias, é muito difícil. Só quem já fez a utilização de antimicrobiano por quase 30 dias sabe como é complicado. Né? Mas algumas doenças fazem com que existe essa necessidade da gente prolongar o tratamento justamente para evitar as resistências. E aí, como é que esses antimicrobianos então agem? Né? Eles podem agir de várias formas. Eles podem inibir a síntese da parede nuclear. Então, lembrem-se daquilo que a professora falou, né, para vocês, quando acontece a síntese de novas células, né? Então, quando ele está fazendo a síntese de novas células, né, ele está crescendo, ele faz o crescimento através da produção de também a parede nuclear. Então, quando a gente inibe a síntese da parede nuclear, a gente não consegue ter uma outra geração daquele micro-organismo. Com isso, a gente acaba por diminuir a carga viral. A gente pode lesionar a membrana celular. Então, aquele antimicrobiano faz uma lesão nessa membrana celular. Se ele lesionar a membrana, faz a lise daquele micro-organismo e aí a gente também se livra desse mal. Um outro item é inibir a síntese de DNA ou RNA, com isso a gente também inibe o crescimento microbiano. Inibindo a síntese de proteínas, é a mesma coisa, a célula do micro-organismo não consegue se alimentar, ou então não consegue fazer uma nova célula, não consegue crescer, dá tempo do organismo combater aqueles micro-organismos que estavam se formando. E também a gente pode inibir a atividade enzimática, porque a síntese de proteínas, a síntese de DNA, a síntese de alimentos dependem de atividades enzimáticas. Então, dependendo do micro-organismo, o antimicrobiano atua exatamente em uma atividade enzimática daquele micro-organismo que era importante para ele poder crescer, poder se multiplicar ou poder se nutrir. Tá? Então, essas são ações de antimicrobianos. E aí, cada fármaco atua de uma forma diferente. E a resistência? De onde vem essa resistência microbiana? Né? Então, tem algumas bactérias que desenvolvem mecanismos de defesa contra os antimicrobianos. Né? E essas infecções acabam sendo as mais difíceis de ser tratadas. Tá? As bactérias, elas sofrem divisão binária. Lembra que a gente falou sobre isso? Sobre divisão, fissão binária, aumentando o número de indivíduos. Mas tem outros tipos de reprodução que proporcionam uma alteração do material genético da bactéria. Lembra que a gente falou sobre a questão do plasmídio, né? Então, a gente pode ter conjugação, transdução, transformação e a lisogenia, que são processos que acabam alterando o material genético daquela bactéria e aí faz com que ela consiga resistir aos antibióticos.
Os micro-organismos resistentes. Quando as bactérias são resistentes a um ou mais microbianos, elas utilizam-se dos seguintes mecanismos, tá? Ela altera, por exemplo, o sítio de ação do fármaco. Do mesmo jeito que um micro-organismo procura por determinado órgão para poder se conjugar e depois parasitar, existem também sítios de ação do fármaco. Existem sítios na célula onde aquele fármaco vai interagir, né? E aí, quando se altera esse sítio de ação do fármaco, o antimicrobiano ele não consegue ligar com a célula e aí ele não consegue penetrar dentro da célula. Então, o que a bactéria faz? Ela faz com que esse sítio de ação do fármaco seja quebrado. Então, se ele não penetrar naquela célula, a ação não chega até onde o micro-organismo está. Ela faz também alteração da permeabilidade da membrana plasmática. Com isso, o fármaco não consegue atravessar a membrana e não alcança o interior da célula. Lembra que eu falei sobre a questão da membrana plasmática, que ela tem aquela atividade de permeabilidade na sua membrana? Então, a bactéria, o micro-organismo, ele tem uma ação que faz com que aquele fármaco não entre. Se esse fármaco não entrar, não vai ter como ele agir naqueles micro-organismos, né? Se ela não atingir seu alvo, que poderia ser um ribossomo ou um DNA, ela não vai conseguir atuar. Uma outra forma seria a produção de enzimas que inibem ou destroem os antimicrobianos, né? Então, como eu falei para vocês, a questão da enzima tanto pode ser produzida como o antimicrobiano se utilizando, né? E existem também alguns micro-organismos que aprendem a produzir enzimas que vai destruir aquele fármaco que a gente introduziu. E por último, eita, gente, é meu cachorro aqui rosnando, viu? Tá sorrindo. E por último, o desenvolvimento de uma bomba de efluxo. Alguns micro-organismos, eles aprendem a desenvolver essa bomba de efluxo. Então, quando o fármaco entra dentro da célula, essa bomba de efluxo retira ele de dentro da célula, tá? É uma bombinha que faz com que aquele fármaco não fique dentro da célula, não haja parando as suas sínteses, né? Não deixa ele agir. Esses mecanismos todos, eles estão descritos para vocês no AVA. Se vocês entrarem na aula correspondente, tem um vídeo muito legal, tá? Disponível. Tem vídeos em outras línguas, mas ali tem um vídeo em português, muito joia, e o autor justamente faz um videozinho mostrando esses mecanismos de resistência dos micro-organismos. Vale a pena ir lá no AVA, assistir a web aula e verificar esse vídeo, tá? Que é bem interessante. Acho que vale a pena vocês entrarem lá, porque às vezes eu explicando não é a mesma coisa do que a gente vê a atuação. Essa bomba de efluxo que tem no vídeo lá é muito interessante. Vale a pena. Bom, e aí agora a gente já vai passar para um outro patamar, tá? Que é explicar os reinos um pouco mais detalhadamente, tá? Vamos falar primeiramente sobre o reino fungi, né? Quando a gente começa a lembrar, a gente sabe que os fungos são micro-organismos eucariontes. Lembra que eu falei que o antifúngico ele é um pouco mais tóxico para o ser humano, porque ele é também para combater uma célula eucarionte? Então, o fungo tem, os fungos, né? Eles têm as células muito parecidas com a célula do ser humano, tá? Então, eles são mais parecidos conosco do que com as bactérias. O estudo dos fungos é chamado micologia e são seres que são encontrados em diversos ambientes, no solo e na água, mas principalmente em ambientes úmidos, tá? Então, esse solo tem que ser bem úmido para aquele fungo poder se desenvolver. E aí vocês vão ver mais para frente por que tem que ter toda essa umidade, tá?
Podem apresentar-se na forma de saprófitos, podendo ser parasitas de animais ou de vegetais. Então, os fungos saprófitos, eles são essenciais naquele ciclo no ciclo vital, né? Porque eles são saprófitos, eles auxiliam na degradação de várias substâncias. Os fungos são diferentes dos vegetais e das algas, porque eles possuem uma parede celular contendo polissacarídeo denominado quitina. A quitina a gente também vê muito nos insetos, tá? E porque também eles não apresentam a questão dos pigmentos fotossintéticos, ou seja, eles não fazem a fotossíntese, por isso ele é diferente de vegetais e algas. Ali agora, estou lendo na bolinha, alguns fungos podem causar doenças como micoses cutâneas, outros podem ser benéficos, né? Como eu já falei para vocês, lá na parte que a gente estava explicando a questão da glicólise, né? Lembra que a gente tem alguns fungos que são anaeróbios. Então, eles são importantes na parte da fermentação, na fabricação de alimentos como o queijo, a fermentação de cervejas e também na fabricação de alguns fármacos. Lembrando que no reino fungi nós temos, por exemplo, o penicilino, né? A penicilina foi um antibiótico descoberto por acaso, né? Quem descobriu a penicilina foi o Alexander Fleming, né? O Alexander Fleming, ele estava numa ânsia de conseguir descobrir novos medicamentos e ele queria muito combater as bactérias, ele tinha várias colônias de bactérias. E aí, por um momento, ele parou de mexer com aquelas colônias e quando ele retornou para ver essas colônias, ele notou que em uma das colônias tinha um crescimento de fungos onde havia um halo, ou seja, onde havia aquele fungo, a bactéria não cresceu, ela foi combatida. Então, ele acidentalmente descobriu a penicilina. O que ele fez? Ele retirou aquele fungo, estudou, chamou esse fungo de penicillinum e por isso o nome penicilina, tá? Os fungos, eles são divididos em bolores, leveduras, fungos carnosos e líquens. Tá? Esse nome é dado de acordo com o tipo de estrutura, com o tipo de esporo que ele produz. Os bolores são encontrados na água, no solo e nos alimentos. Eles são constituídos de hifas, filamentos, e eles formam um conjunto denominado micélio. Essas hifas e esses filamentos, né, eles vão crescendo e vão formando um micélio. Então, isso que a gente consegue enxergar, né, esse bolor que a gente consegue enxergar no alimento são as hifas, né, que cresceram, fizeram os filamentos, que são os micélios, né. As hifas, elas podem ser septadas, com divisões internas, ou asseptadas, sem a divisão interna. Então, a gente vai ver a hifa e os septos. Quando ela for septada, aí é quando ela tem essas divisões. E tem a hifa, que ela é uma hifa longilínea, sem as suas divisões. As leveduras são organismos unicelulares, elas têm formato oval, e sua reprodução ocorre por meio de brotamento. A levedura, ela é o seguinte, ela é ovalzinha, né? E a gente chama de brotamento porque do lado da sua constituição redondinha, por exemplo, aparece uma bolinha. Então a gente começa a ver brotar uma nova levedura, por isso o nome brotamento, né? Começa a surgir naquela parede um novo organismo, uma nova levedura. Essa levedura ela pode se desprender ainda pequena e depois tomar o tamanho da célula-mãe, tá? Podem possuir pseudohifas ou formar também o clamidósporo, tá? Que seria um espessamento da parede celular. Então, geralmente a gente vê as leveduras crescendo por brotamento ou então por formação de esporos. Os fungos carnosos são aqueles macroscópicos, como cogumelos, fungo de tronco de árvore. Ele é formado por um micélio que vai crescer em qualquer substrato, solo, madeira, produto de decomposição e sempre vai ficar acima do solo. E aí ele vai formar e vai liberar os esporos,
né, que vão germinar e formar um novo fungo. Então, por isso que a gente começa a observar a formação de um fungo carnoso, a gente começa a observar vários outros ali na proximidade, né? Porque ele vai formar um esporo, vai abrir e aí vai liberar esses esporos, né, que são ovinhos, né? Que vai germinar e vai formar um novo fungo. A gente tem que lembrar aqui, quando a gente fala de fungos carnosos, que eles são fungos, alguns deles são comestíveis, né? A gente come muito, vai fazer o estrogonofe, né? Usa um champignon, que, por exemplo, é um fungo. Então, ele também nos serve de alimento. Por exemplo, alguns bolores também são fungos desejáveis, a gente também se alimenta deles. Tem aquele queijo, né, que todo mundo adora na pizza, que é aquele queijo com aquelas pontinhos verdinhos, aquilo são bolores e a gente se alimenta e é realmente uma delícia, né? Nós temos um outro tipo de fungo também, que é o líquen. É uma associação entre uma alga e um fungo, tem diversas formas e cores, né, os líquens. Eles são indicadores da qualidade do ar, porque eles são super sensíveis aos poluentes. Os líquens também são bastante importantes porque eles servem de alimentação para formas de vidas maiores, tá? Então, ele associa o fungo e uma alga e vai formando o líquen. Como é que é a reprodução fúngica? Então, eu fui falando sobre os fungos, me empolguei e já contei para vocês como é que isso acontece, né? Então, pode acontecer pelo brotamento, no caso da levedura, então tinha a levedurinha, né? E aí vai formando uma nova célulazinha menor a partir dela mesma. E aí brota, né, uma nova célula. As hifas, por exemplo, elas vão se alongando e aí isso vai fazendo a sua reprodução. Ou então, como eu falei para vocês, a formação de esporos, né? Então, ocorre a formação de vários fungos, daí esse fungo se rompe e joga os esporos para fora. Às vezes acontece por exemplo, desse fungo ser um fungo marítimo. Quando é um fungo marítimo, esses esporos, eles têm movimento, tá? Os esporos conseguem se locomover para longe daquele fungo inicial e aí se reproduzir num lugar um pouco mais longe. Nós temos esporos que são sexuados, eles são produzidos pela fusão de dois gametas, e temos esporos que são assexuados. As próprias hifas vão formar esporos sem necessidade de haver uma conjugação. Quando as hifas têm os esporos sexuais, a gente chama de esporo positivo, esporo negativo, e aí eles se juntam e aí pela fusão desses dois gametas nasce um novo fungo. Quando eles são assexuados, não existe a necessidade dessa hifa fazer esse casamento para poder produzir um novo micro-organismo. O crescimento fúngico. Bom, para o fungo se crescer, primeiro tem que ter o substrato, né? Tem que ter o alimento, né, adequado, aliado a alguns fatores, né? A umidade, os fatores físicos, né? A umidade tem que ser em torno de 70%. A temperatura ideal é entre 25 e 28 graus. E a atividade de água, 0 a 1, ou seja, dependendo da espécie, tem que ter bastante atividade de água ou pouca atividade de água, até porque a atividade de água só varia de 0 a 1 realmente, tá? Eles podem crescer na atmosfera com baixa concentração de oxigênio, e aí e só vai ser afetado se for inferior a 0,2% de oxigênio. Seria uma concentração extremamente baixa mesmo. E a faixa de pH é uma faixa bem ampla, entre 2 e 11, mas o melhor para eles é um pH igual a 5. Cerramos os fungos, vamos lá para os protozoários. Então, a evolução microbiana dos protozoários. Os protozoários, junto com as algas, são organismos que pertencem ao grupo dos eucariotos também, e eles são classificados como protistas. Lembra lá dos 5 reinos? Os protozoários, eles entram como protistas.
né? Então, a monera, reino monera, das bactérias e cianobactérias. Os protistas eram os protozoários e as algas. Aí o vegetal, as plantas, o animal, os animais, e o fungo, os fungos. Bom, a maioria dos protozoários, eles são seres unicelulares de vida livre. O que é a vida livre? Eles não precisam estar associados a, por exemplo, um organismo para poder se crescer e se locomover, tá? Mas a gente vai lembrar que alguns protozoários também são parasitas, tá? Mas a maioria deles é de vida livre, se encontram livremente, geralmente em água, tá? Eles habitam o solo e a água, e como os fungos, eles precisam de uma certa umidade para conseguir se locomover. E vocês vão entender isso mais para frente, tá? Os protozoários podem ser patogênicos ao homem. A gente tem vários protozoários patogênicos, inclusive uma das parasitoses que mais mata no mundo é causada por protozoário. Não possuem clorofila e por isso eles não vão fazer fotossíntese, então eles são quimio-heterotróficos, ou seja, eles precisam fazer o consumo de substâncias para poder retirar dessas substâncias o seu alimento, né? Eles não produzem o próprio alimento. Como eles não são fotossintetizantes e não possuem parede celular, eles não podem ser classificados com algas e vegetais. Eles têm algumas células que são semelhantes às células dos animais, por exemplo, a membrana plasmática, a questão do núcleo, e é bem interessante que os protozoários, alguns têm mais de um núcleo. Eles têm retículo endoplasmático, têm mitocôndria, têm complexo de Golgi, e eles precisam dos lisossomos para eles poderem fazer a digestão, né, desses micro-organismos menores que eles fazerem se alimentarem. E eles também possuem centríolos. Fora isso, eles têm os vacúolos digestivos. Os vacúolos digestivos, eles são responsáveis justamente pela digestão. Tá? Então, quando ele consegue se alimentar, ele consegue trazer um micro-organismo para dentro, por exemplo, uma bactéria, ele vai se alimentar daquela bactéria, essa bactéria entra e vai para o vacúolo digestivo. Dentro desse vacúolo digestivo, vai acontecer a sua união, por exemplo, com o lisossomo. E aí vai acontecer a incisão do lisossomo junto do vacúolo digestivo, com isso a quebra daquele alimento e aí o consumo pelo protozoário. O protozoário também tem alguns vacúolos contráteis. Os vacúolos contráteis servem para ele, como eu posso dizer, para ele organizar o seu citoplasma. Esse vacúolo contrátil, ele é responsável por deixar sair a água que vai se acumulando dentro daquelas células. Tá? Eles têm cílios, podem ter pseudópodes e flagelos. A gente já falou isso, já que os protozoários são seres de vida livre e se locomovem. Tá? Uma maneira de proteção, eles às vezes formam uma película também envolvendo o micro-organismo. Eles podem ter uma película de proteção. Com relação à nutrição, né? Os protozoários conseguem obter alimentos conforme a estrutura celular que ele tem, né? Ele pode fazer o processo de osmose, né? Que é obter líquidos nutritivos já existentes dentro daquele hospedeiro que ele está parasitando, no caso dele ser parasita, né? Então aí ele já não precisa fazer esse processo de fagocitose, tá? Então, pela ondulação do cílio, ele faz com que esse alimento seja encaminhado para uma abertura que ele tem, que parece uma boca, e o nome dessa abertura é citóstoma. Ou então ele pode englobar com seus pseudópodes, né, aquela partícula de alimento. Quando ele faz esse englobamento dessa partícula, o nome é fagocitose, tá? E ele também pode alimentar por gotículas. Quando esse pseudópode envolve uma partícula alimentar sólida, é chamada fagocitose, e quando esse pseudópodo ele engloba uma gotícula, aí é chamada pinocitose, porque é líquido que ele está ingerindo.
Então, aqui eu trouxe para você os exemplos, tá? Para ficar bem mais fácil. Então, aqui nós temos o exemplo daquela alimentação onde o pseudópode envolveu uma partícula, né? Uma partícula, e aí formou-se o fagossomo. Então, isso aqui é a fagocitose, tá? Aqui aquele exemplo que a gente estava falando sobre o citóstoma. Então, alguns dos protozoários ciliados, eles têm esses cílios, e aí o cílio vai encaminhar aquele alimento para dentro do citóstoma, que seria a boca, tá? E aí esse alimento vai para dentro de um vacúolo digestivo. E aí esse vacúolo digestivo vai receber uma descarga do lisossomo, né? Lembra do lisossomo? Que aí são parte que vai ajudar na digestão desse alimento ingerido e depois vai, de alguma forma, eliminar... Opa, ixi, passei demais. Eliminar esses restos alimentares, esses resíduos alimentares, através dessa outra abertura, que é chamada citopígio. O citopígio é como se fosse o ânus, né, vamos dizer assim, para facilitar para vocês, é por onde o protozoário vai eliminar aqueles restos alimentares. E aí aqui para mostrar para vocês, né, exocitose, então é você retirar da célula, você eliminar resíduos da célula. Então, a saída de substância da célula é chamada de citose, e a entrada de célula, de produtos dentro da célula é chamada endocitose. Tá? Se essa endocitose for de gotículas líquidas, de substâncias em solução, é chamada pinocitose. Mas se essa entrada for por meio de pseudópodes, os pseudópodes envolvem aquele alimento, aí o nome vai se chamar fagocitose, tá? Quando é rodeada por pseudópodes, fagocitose, ok? Acho que ficou mais fácil agora com os desenhos, né? Bom, com relação à respiração. Então, como eu falei para vocês, eles têm uma ampla gama de espécimes, né? E a gente vai ter aeróbio, anaeróbio, microaerófilos e também facultativos, ou seja, os protozoários estão em todos os meios, tá? Se a gente pegar uma gotícula de água, a gente vai conseguir observar esses protozoários. Lá no AVA também tem uma demonstração bem interessante. Eles começam a aumentar eles aumentam o foco na lagoa e aí a gente começa a observar todos esses protozoários de vida livre ali na água. É bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada. Bom, e os protozoários, eles também têm uma classificação, tá? E essa classificação dos protozoários é de acordo com o modo com que eles se locomovem. Eles podem ser chamados sarcodíneos ou risópodes, né? Quando eles se locomovem através dos pseudópodes, que são os pés. Quando eles se locomovem por flagelos, eles podem ser chamados flagelados ou mastigópodes, tá? Mas vamos usar o que fica mais fácil da gente conseguir entender. Então, flagelados com flagelos, os ciliados, aqueles que conseguem se locomover através dos cílios. E por último, nós temos os esporozoários, o apicomplexos. Esses dois exemplos, né, esporozoários ou apicomplexos, eles não têm uma estrutura locomotora. O apicomplexo, ele tem um complexo apical na sua formação que ajuda a penetrar na célula. Geralmente, o apicomplexo é um parasita, então ele tem uma forma na sua conformação que dá esse nome de apicomplexo, que é para ele conseguir penetrar na célula. E os esporozoários, eles também formam esporos e aí conseguem também fazer essa parasitose. Então, como eles não apresentam estrutura locomotora, eles precisam do meio líquido e de muita sorte, né, para poder chegar a algum lugar
né? Então, por isso que eu falo que os protozoários, geralmente eles estão no meio líquido ou então no limo, né? Porque para eles conseguirem se locomover nessas duas formas, ele precisa deslizar. A última seção que nós temos com relação aos micro-organismos é a seção dos vírus. Sei que a gente já conversou bem sobre o vírus, então ficou mais resumidinho aqui a questão dos vírus para vocês, né? A estrutura viral. Então, a gente pode ter vírus não envelopados e vírus envelopados. Eles têm capsídio, o ácido nucleico, aí aqui para a gente ver aquela resposta daquela questão que a gente estava conversando no início, né? Então, eles podem ser de RNA, DNA ou dos dois, tá? Então, por isso não poderia ser a resposta vírus. Eles têm enzimas presentes, né, em alguns tipos de vírus, justamente para ajudar na sua resistência. E tem as proteínas de reconhecimento para poder encontrar qual célula ele quer parasitar, já que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E alguns desses vírus possuem envelope e outros não. A questão da estrutura viral, nós temos os tipos morfológicos helicoidais, os formatos poliédricos, os vírus considerados vírus envelopados, e nós temos os vírus complexos, que são os bacteriófagos. Então, uma definição importante do vírus é o vírion, que é a partícula viral completa, tá? Que é envolvida por um ácido nucleico de proteína, e o vírion é a partícula viral sem estar parasitando nenhuma célula. Com relação à classificação dos vírus, a gente pode classificar eles pelo seu tipo, morfologia, que foi o que nós falamos acima, o tipo de ácido nucleico, se ele é de DNA, se ele é de RNA, que é aquela classificação de Baltimore, que eu já passei para vocês, com relação ao tipo de proteína que ele produz, ou que ele é constituído, o tipo de hospedeiro que ele parasita, de que forma ele é transmitido, ou os tipos de vetores que fazem a sua transmissão. Então, tudo isso são tipos de classificação viral. Com relação à vacinação. A vacinação é o método de imunização que mais contribui para a saúde pública. E eles protegem crianças e adultos contra diversos tipos de doença, principalmente as doenças virais. Essa vacinação, ela vai induzir a imunidade nessas pessoas, né, contra as doenças infecciosas, e geralmente eles têm o vírus ou atenuado ou inativo. Ou ainda pode ser uma toxina de algum patógeno que a gente vai incluir, né, fazendo com que o organismo seja estimulado a produzir um anticorpo e células de memória contra aquele patógeno. Com relação à questão dos métodos de segurança dos estabelecimentos de saúde. Bom, a gente falou de diversos micro-organismos, e aí? Tá tudo onde, né? Estão no ambiente, no nosso ambiente. E no estabelecimento de saúde, como é que a gente vai fazer para agir com segurança contra esses micro-organismos, né? Para que o ambiente de saúde ele seja adequado, tanto para paciente quanto para profissionais, primeira coisa, tem que ter uma temperatura adequada. Então, quando a gente chega em estabelecimentos de saúde, a primeira coisa que a gente pede, né, enquanto fiscal ou enquanto técnico responsável, é que a temperatura esteja adequada. Então, nós temos que ter uma temperatura que não seja uma temperatura ótima para o crescimento dos micro-organismos. Então, quanto mais frio o ambiente, menor o crescimento, né? Menor a chance daquele micro-organismo ter uma temperatura ótima para se reproduzir. Outra coisa que a gente faz para garantir essa segurança é se utilizar de técnicas de asepsia, ou seja, a gente fazer a limpeza geral, né? Como é que a gente vai fazer essa higienização? A gente faz a higienização terminal, a gente utiliza o álcool 70, a gente utiliza o hipoclorito de sódio, então a gente utiliza vários produtos bactericidas que vão fazer com que essa carga microbiana diminua. Uma outra técnica bastante importante é a lavagem frequente das mãos.
a gente faz a complementação da lavagem com álcool 70. Porém, uma lavagem correta das mãos, com o tempo correto, você fazendo a fricção realmente com aquele sabonete antisséptico e fazendo a higienização entre os dedos, dos polegares, das unhas, mantendo as unhas curtas, né? E essa frequente lavagem de mão adicionada da utilização do álcool 70, a gente já diminui muito a questão da população microbiana. E a gente também faz com que micro-organismos de um paciente não passem para outro paciente. Aqui nós temos diversas profissões, né? Os farmacêuticos, os biomédicos, os enfermeiros, que podem fazer a passagem de um micro-organismo de um paciente para o outro paciente, ou fazendo o atendimento, às vezes até no seu próprio processo de trabalho, né? Então, quando a gente vai manusear os equipamentos, por exemplo, disponíveis ali no laboratório, a gente tem que saber em que locais a gente pode tocar de luva e em que locais a gente pode tocar sem luva. Porque se a gente tocar, por exemplo, de luva no microscópio, isso tem que estar claro e lógico para o próximo profissional que vai entrar. Porque a gente geralmente calça a luva para poder mexer nos micro-organismos, mexer nos pacientes. E se a gente continuar com aquela luva e contaminar, por exemplo, o microscópio, a gente pode contaminar o próximo profissional que ali vai trabalhar. Então, essas técnicas de asepsia, essas técnicas de limpeza têm que ser bem claras para toda a equipe, tá? A outra coisa que a gente deve fazer é, lógico, isolar os pacientes que estão infectados. Aqueles pacientes que têm doenças infecciosas, eles têm que ficar isolados da equipe de saúde e entre si, né? Então, quando a gente observa as atitudes de lavagem das mãos, é extremamente importante haver a lavagem das mãos entre um paciente e outro, justamente para evitar essa contaminação entre os pacientes. Existe também a questão da desinfecção e da esterilização. Então, dependendo do material que a gente vai usar, a gente tem que fazer processo de desinfecção, por exemplo, dos termômetros, para usar entre um paciente e outro, né? Ou fazer um processo de esterilização, dependendo do equipamento, se ele for um equipamento de múltiplo uso. Porque a gente sabe que nem tudo que a gente utiliza é descartável. O ideal é que fosse, mas a gente sabe que não é. Por exemplo, material cirúrgico é passível de esterilização, a gente faz a esterilização daquele material para poder utilizar no próximo paciente. Só que esse processo de esterilização, ele só é possível se o material aguentar calor. Se ele não aguentar calor, aí a gente faz processos de desinfecção daquele equipamento, utilizando produtos químicos, e a gente completa esse processo com a questão da radiação, tá? E também, não menos importante, a questão dos equipamentos de proteção individual, que vai fazer com que a gente não passe os nossos micro-organismos para os pacientes e os pacientes também não passem aqueles micro-organismos para nós, né? Que seria a utilização de luvas e máscaras. Esse nome diz, né, equipamento de proteção individual, ele é um equipamento de proteção do profissional. Só que a gente tem que lembrar que quando nós somos profissionais da saúde, muitas vezes essa luva que a gente tocou no paciente contaminado, essa luva tem que ser retirada, essa mão tem que ser lavada, uma nova luva tem que ser calçada para a gente proteger o próximo paciente. A nossa preocupação não pode ser somente conosco, profissionais de saúde, mas também tem que ser com os pacientes aos quais nós estamos atendendo, tá? Bom, além de tudo isso, né, a gente tem que ter no ambiente locais corretos para a gente poder descartar objetos perfuro-cortantes, afinal de contas eles entraram em contato com os líquidos vitais do ser humano, né, e esse descarte correto, ele auxilia também nessa questão da não disseminação dos micro-organismos, né? Então, se é um objeto perfuro-cortante, a gente tem que desprezar ele dentro de um descartex, né? Um descarpac, tem vários nomes, né? Mas dentro de um recipiente que seja rígido e fazer com que esse recipiente, ao ser levado
para a sua destinação final não perfure a pessoa que está fazendo o recolhimento daquele lixo, ou então o profissional ali responsável pela higienização do local, tá? Além disso, a gente tem resíduos químicos, que a gente tem que ter uma preocupação de que forma a gente não vai afetar a natureza com esses resíduos. Resíduos químicos, resíduos biológicos, radioativos e os resíduos comuns. Então, a gente faz uma separação de todos esses tipos de resíduo para a gente poder juntar e dar a destinação correta. Cada tipo de resíduo ela tem um descarte diferente. E isso está muito claro na nossa resolução da Anvisa, chamada RDC Anvisa 222/2018. Nela ela fala como é que a gente vai fazer para descartar cada tipo de resíduo. Por exemplo, um membro que foi amputado tem que ser descartado da maneira correta, né? A gente não vai pegar, por exemplo, uma perna amputada e colocar no lixo comum, né? Um feto, onde a gente vai fazer a disposição desse feto? Onde é que a gente vai fazer a disposição das placentas que foram originadas? Então, são produtos, né, que a gente precisa saber onde descartar. Isso tudo já está claro e disposto nessa resolução. Resíduos químicos. Então, dependendo do químico que a gente utiliza ali para fazer a apuração da lâmina ou como meio de cultura, a gente tem que saber de que forma a gente vai descartar isso. De que forma a gente vai descartar aquele sangue que a gente coletou para fazer o exame? Está tudo isso claro nessa resolução 222. E aí, cada estabelecimento de saúde fala que tipo de lixo ele gera, e aí já fala como é que ele vai fazer o descarte. A gente sabe que tem empresas que são especializadas no recolhimento desses resíduos, mas elas só vão poder recolher o resíduo se ele estiver separado da forma correta. Então, é muito importante a leitura de cada um de vocês com relação à questão dos resíduos, né? Como é que a gente faz o descarte de cada resíduo. Bom, essa é a bibliografia que eu utilizei, tá? Então, eu utilizei o nosso livro único, o livro que está disponível para vocês no AVA, e conceitos e aplicações do Pelczar, tá? Era isso que eu havia trazido e planejado para vocês aqui no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo, tá? Eu vou parar agora a nossa gravação.